tarde, o governo vai retomar as obras do campus da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. Serão concluídas as obras da primeira fase do futuro campus, possibilitando ampliar o número de vagas da universidade. O presidente Lula participa desse anúncio, que inclui um investimento de 600 milhões de reais de Itaipu. Vamos acompanhar ao vivo. O presidente Lula acaba de chegar ao evento, está sendo saudado aí pelo público, muitos estudantes na plateia. A UNILA foi criada no segundo mandato do presidente Lula e é considerado um símbolo da integração da América Latina e da cooperação Sul-Sul. Em 16 de março, durante a posse do atual diretor-geral brasileiro da Itaipu, o presidente Lula assumiu publicamente o compromisso de concluir as obras durante seu mandato. Foi sem presença, eu não vou subir ali, Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria neste instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques
nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Neste momento, com a palavra, o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro. Em nome do município de Foz do Iguaçu, em nome da nossa gente, do nosso povo, da fronteira mais populosa do Brasil, quero cumprimentar o nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimentar a primeira-dama Janja e assim cumprimento todas as mulheres presentes nesse ato. Cumprimentar todas as autoridades e todos vocês que abrilhantam essa tarde de forte calor aqui em Foz do Iguaçu. Eu quero, em nome da Prefeitura, dizer 3 vezes obrigado, presidente Lula. Vim aqui para dizer obrigado em nome do povo de Foz do Iguaçu. Primeiro, obrigado pela Universidade de Integração Latino-Americana. Essa universidade transformou mentes, corações e transformou a vida de nossa fronteira. Essa universidade que o senhor instituiu é uma universidade que vem contribuindo para as artes, vem contribuindo para a ciência, vem contribuindo para que nós possamos ter, através do conhecimento, uma transformação regional. Esta universidade, como falei hoje para os estudantes da UNILA, que nós, enquanto cidade, devemos sempre reconhecê-la, devemos sempre mostrar a todo o Brasil e América Latina que essa universidade significa muito, presidente Lula. E vou citar apenas um fato, porque meu tempo é curto. Em 2020, presidente Lula, quando a pandemia avançou, quando nós não tínhamos mais médicos para contratar, porque a pandemia foi de forma avassaladora na nossa fronteira. Quando a epidemia enfrentava dificuldades porque o discurso do ódio, o discurso do genocídio, tentava mostrar que tinha que ir pela linha da cloroquina. Naquele momento tão especial, quando mais nós precisávamos de médicos, enfermeiros e de profissionais da saúde, se formou, presidente Lula, a primeira turma de medicina da UNILA. A primeira turma de medicina da UNILA.
E foram esses estudantes recém-formados que foram para a linha de frente combater o Covid e tratar pessoas e salvar milhares de vidas em Foz do Iguaçu. É por isso, presidente, que eu quero agradecê-lo pela UNILA, quero agradecer por essa universidade e por tudo que o senhor tem feito. Quero também agradecer pela Itaipu Binacional, pelas escolhas bem feitas com a Itaipu Binacional, por toda a diretoria comandada pelo nosso líder, Enio Verri. Porque essa Itaipu, com visão social, com sensibilidade social, vai fazer parcerias para a gente tirar pessoas de palafitas. Pessoas que estão morando em situações degradantes e tantas ações sociais que a Itaipu já começa a fazer em nossa região. Então, muito obrigado, presidente Lula, pela Itaipu e pelo trabalho que essa nova diretoria vem fazendo na nossa região. E quero agradecer pelas políticas públicas, e falo como prefeito, pelas políticas públicas que voltaram a acontecer em nosso país e para nossos municípios. Fazia tempo que nós não recebíamos o valor justo para a merenda escolar. Não é, prefeito Belinato, meu querido prefeito? Fazia tempo que a gente não credenciava, presidente Lula, uma equipe de saúde da família, um CAPS, um consultório de rua. Não credenciava porque essa não era a prioridade. Fazia tempo que a gente não recebia dinheiro para a cultura. E só em Foz do Iguaçu nós vamos receber mais de 2 bilhões para financiar a cultura, a arte em Foz do Iguaçu. Então, pela volta das políticas públicas, eu também quero dizer muito obrigado. E, por fim, agradecer, e aí não mais ao presidente, eu quero agradecer ao homem Luiz Inácio da Silva. Muito obrigado por nos encher de esperança, de voltar a acreditar num Brasil com brasilidade, num Brasil integrado, num Brasil da América Latina, num Brasil de todos os sotaques, num Brasil sem ódio, num Brasil onde as pessoas se abracem e comemorem esse sentimento de ser brasileiro, mas irmanado com todas as nações. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, presidente Lula. Neste momento, celebra-se o anúncio de destinação de recursos oriundos da venda de propriedades da Itaipu Binacional para a construção de mais de 200 casas populares em Foz do Iguaçu. A seguir, fará uso da palavra o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri. Presidente da República Federativa do Brasil, nosso presidente, companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, primeira-dama Janja Lula da Silva, sempre um prazer revê-la, ministro do Estado da Educação, Camilo Santana, o vice-governador do Estado do Paraná, Darcy Piana, sempre presente nos nossos eventos, embaixador e grande companheiro Celso Amorim, os deputados federais, também meus companheiros de luta, Gleice Hoffmann, Zeca Dirceu, Elton Welter e Aliel Machado, que muito nos honra. A reitora da UNILA, professora doutora Diana Araújo Pereira, e o vice-reitor, professor doutor Rodney de Oliveira Lima, de Londrina para o mundo. Parabéns, Rodney. O prefeito de Foz do Iguaçu, também nosso companheiro Chico Brasileiro, primeira-dama Rosa Maria Jerônimo, cumprimento todos os demais prefeitos que se encontram conosco nesse evento. Os deputados estaduais, Arilson Chiorato, presidente do Partido dos Trabalhadores no Paraná, deputada Ana Júlia, deputado Goura, deputada Luciana Rafaim, o secretário de Educação do Paraná, Rony de Oliveira Lima, em nome de quem agradeço a presença dos demais secretários estaduais e municipais que se fazem presentes.
meus colegas diretores da Itaipu, a quem faço questão de citar o nome, Carlos Carboni, nosso diretor de coordenação, Renato Sacramento, diretor técnico, Luiz Fernando De Lázari, diretor jurídico, André Pepitone, o diretor financeiro, e Igor, que é o nosso mais jovem de todos, nosso diretor administrativo. Também temos aqui o diretor-presidente do PTI, professor Ineu Colombo, que são pessoas que dividem comigo o dia a dia da direção desse grande desafio. Demais autoridades convidadas, imprensa, senhoras e senhores, companheiros e companheiras. Hoje é um dia muito importante para a vida da Itaipu e para aqueles que a dirigem e também para os seus empregados e empregadas. Nós estamos conseguindo, com muita correria, anunciar algumas conquistas nesses pouco mais de 100 dias que estamos dirigindo a empresa por determinação do presidente Lula. A primeira pauta, influenciada demais pela primeira-dama Janja, foi a reativação da responsabilidade social. A Itaipu volta a ter compromisso com a sociedade, com o meio que ela vive e, principalmente, com a luta das minorias. Por isso, voltamos com as nossas políticas de gênero dentro da empresa, com debate com a sociedade sobre isto. Estamos desenvolvendo, junto com o Ministério dos Povos Indígenas, uma política que, de imediato, está distribuindo alimentos para as aldeias indígenas aqui do oeste do Paraná, que estavam numa situação de fome. Conseguimos, de forma muito rápida, atender essa demanda, mas estamos construindo um projeto para atender todas as comunidades indígenas do estado do Paraná, através de assessorias técnicas para a manutenção dessas comunidades em suas respectivas aldeias. Além disso, desenvolvemos também investimentos que marcam a história do dia de hoje. O primeiro, a transferência de recursos para a Secretaria de Estado de Educação, representada aqui pelo secretário de Estado e pelo vice-governador Darcy Piana, num valor de R$ 17.800.000, a ser distribuído esse recurso em 278 escolas aqui do oeste do Paraná para a compra de mobiliário e equipamentos das escolas públicas do estado do Paraná, mostrando o nosso compromisso com a formação da comunidade do nosso estado. Mas também mostrando o nosso respeito e uma cobrança muito forte que o presidente nos deu no dia da nossa posse, é a retomada das obras da UNILA. Nós estamos anunciando hoje um investimento de 600 milhões de reais para garantir, primeiro, a manutenção da obra de Oscar Niemeyer. Portanto, prefeito Chico, se Itaipu já tem a usina de Itaipu, tem as cataratas, tem mais uma grande atração turística, a última obra desenhada por Oscar Niemeyer, refletida ali naquele prédio. Essa obra deverá iniciar-se o mais rápido possível e nós esperamos, com isso, atender uma demanda e uma dívida que temos com o nosso projeto, que é o projeto do governo Lula com a integração da América Latina, que é uma de suas marcas. E, por fim, um saldo que eu julgo bastante importante. A Itaipu, ela tem vários imóveis aqui, até por conta da construção da sua obra, obras que moravam os barrageiros. E essas casas agora não têm mais esse papel. As primeiras 48 casas que nós detectamos que estão desocupadas serão leiloadas nesse dia 1º de agosto. E num acordo que fizemos com a Prefeitura de Foz, os recursos obtidos do leilão dessas 48 casas desocupadas serão todos revertidos para a construção de casas populares aqui para a população. A nossa expectativa, até por conta da especulação imobiliária que vive Foz, é que será o suficiente para a construção de mais de 250 casas nesse primeiro momento. Mas esperamos, com a venda de outros imóveis, ultrapassarmos a casa de 2.000 residências financiadas e transferidas para o governo por parte do Caixa de Itaipu. Isto, senhoras e senhores, presidente Lula, é apenas parte da marca de governo, do seu governo, que tem um compromisso de devolver o Brasil ao rumo de desenvolvimento e da justiça social. Nós, da Itaipu, estamos cumprindo uma parcela muito pequena do que representa essa grande transformação que é a marca de Lula e seu governo.
Muito obrigado, presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores, pedimos, por gentileza, a compreensão principalmente das pessoas que estão em pé aqui no meio do corredor, que, por favor, tomassem seus lugares por questão até de segurança e, cara, os demais também possam ver aqui o nosso palco com as autoridades. Então, por gentileza, eu peço que tomem seus lugares. Neste momento, convidam-se o ministro da Educação, Camilo Santana, e a professora doutora Diana Araújo Pereira a assinarem o termo de posse da nova reitora da Universidade Federal Latino-Americana, UNILA. A professora da UNILA, desde 2010, a professora doutora Diana integra o grupo dos primeiros docentes da instituição e em 13 anos de atividade, esta é a segunda gestão da UNILA eleita pela comunidade universitária e a professora doutora Diana é a primeira reitora da instituição, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, com a palavra a reitora da Universidade Federal Latino-Americana, UNILA, professora doutora Diana Araújo Pereira. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, excelentíssimo senhor ministro da Educação, Camilo Santana, e demais ministros e autoridades presentes. É muita emoção. Diante da presença de tantas autoridades e da nossa comunidade, é muito difícil não se emocionar, mas vamos lá. Queridos e queridas estudantes, técnicos, docentes da UNILA, colegas professores, a UNILA é uma universidade brasileira com uma missão que a torna única no cenário nacional. Foi criado em 2010 pelo nosso presidente Lula, a quem agradecemos efusivamente por pensar em uma política pública na perspectiva da pátria grande latino-americana. Uma política pública que vai muito além dos próximos 20, 30 anos. Como afirmou o nosso presidente em diversas ocasiões, precisamos compartilhar educação e cultura, porque nossas dívidas históricas não podem ser pagas com dinheiro, mas com gestos, com solidariedade, com transferência de tecnologia e de conhecimento. O que se espera da UNILA é o apoio ao desenvolvimento social da região, com ensino, pesquisa e extensão que valorizem a cooperação e a solidariedade na fronteira, em primeiro lugar, abrindo-se para toda a Latinoamérica. Nossa comunidade hoje é composta por estudantes e professores de muitos países da América Latina e do Caribe, além de indígenas de diversas nações e estudantes refugiados de outras partes do mundo. Em total, na UNILA convivem 36 nacionalidades. Somos uma universidade sem fronteiras. Além do nosso bilinguismo oficial, o português e o espanhol, pelos seus corredores passeiam idiomas indígenas como o Guarani e o Ticuna, por exemplo, além do francês haitiano. É deste laboratório da diversidade que precisam emergir novas perspectivas, novas teorias, conceitos, premissas, paradigmas, narrativas que deem conta da formação histórica complexa que nos define. É neste laboratório da diversidade, que é a UNILA, que precisamos praticar a democracia. A convivência intercultural é condição imprescindível para a convivência democrática. Recordo que na aula inaugural de 2010, o então ministro da Educação, Fernando Haddad, nos trouxe uma expectativa formidável, a criação de uma moeda única para o comércio sul-americano. Como reitora deste novo momento histórico de reconstrução e refundação da UNILA, eu gostaria de poder dizer
ao atual ministro da Educação, Camilo Santana, que no final do nosso mandato haveremos de ter contribuído para a criação desta moeda, que viabilizaria muito mais do que as transações comerciais, mas contribuiria para a autonomia regional e emancipação do nosso continente. Somos capazes de pensar a partir do chão que pisamos, da nossa terra vermelha, indígena, negra e migrante. Somos capazes de exercitar a soberania que nos é devida. E sem uma política de desenvolvimento comum para o continente, não pode haver soberania. Essa política de desenvolvimento comum é a integração regional. A UNILA pode e deve contribuir e constituir a sua face educativa, contribuindo com a formação de profissionais agentes da integração. A UNILA pode e deve consolidar-se como um braço de uma ampla política de integração regional erguida sobre a cooperação e a solidariedade. Precisamos ser grandes para conseguir mediar as diferenças, combater as profundas e históricas desigualdades econômicas, raciais e de gênero e fomentar a união entre os povos latino-americanos e caribenhos. Este campus Niemeyer será um monumento erguido para nos lembrar dessa missão. A integração regional é condição para a paz e o bom desenvolvimento social de todo o continente. A UNILA é uma universidade pública brasileira, mas também é uma política pública para a integração regional. Aqui precisam nascer os novos caminhos para a união e a paz entre os povos latino-americanos e caribenhos. Viva a UNILA, esse patrimônio da integração da América Latina e Caribe. Neste momento, convidam-se o vice-governador do Paraná, Darcy Piana, o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, e o secretário de Educação do Paraná, Rony Miranda Vieira, a assinarem o termo de compromisso do Convênio de Cooperação Financeira entre o Governo do Paraná e Itaipu Binacional para a aquisição de mobiliários diversos para 278 escolas de 54 municípios do Oeste Paranaense. O termo de compromisso tem por finalidade a cooperação financeira entre Itaipu e o governo do Paraná no montante de mais de 17 milhões de reais para aquisição de mobiliários diversos, visando a estruturação das instituições de ensino público do oeste do estado do Paraná. Neste momento, será exibido o vídeo institucional da Presidência da República. A UNILA começou um projeto, que era para ser um projeto de integração latino-americana, iniciado aí pelo governo Lula. Essa universidade está mudando a vida de pessoas que ele nem imagina. Ter um presidente que fique preocupado com a integração latino-americana é bom. Isso possibilita o acesso a direitos, dá oportunidades. Eu sou o primeiro da minha família que vai se formar na universidade. A gente tem uma ampliação desse conhecimento, um intercâmbio entre a ciência de diferentes países da América Latina e de outros países que também convivem aqui, sabe? Através dessa nova construção
do campus Niemeyer vai melhorar o nosso rendimento por conta da estrutura. Que traz uma garantia, né? A garantia de que a universidade ela pode voltar a crescer, a gente pode voltar a produzir ciência com segurança, né? Porque barriga vazia não produz ciência, né? Ninguém consegue estudar com fome. Meu grande sonho é que um dia meus filhos também entrem na universidade e que eu consiga encontrar com eles dentro do prédio como aluno e o professor. Nossos estudantes estão por aí ganhando asas, ganhando o mundo e trazendo essa diferença, esse olhar diferente. Isso é um grão. Isso é o grão que o presidente plantou. E daqui para frente eu tenho falado para as pessoas que o meu olhar agora é de esperança. Com a palavra, a graduanda brasileira e presidenta do Diretório Estudantil Latino-Americano da UNILA, Giovana Schmidt Farias. Posso tirar? Então, gente, eu estou muito emocionada. Como o Rodi Julien falou, ele vai ser o primeiro da família dele a se graduar se graduar, né? E eu também, como uma mulher preta, vou ser a primeira da minha família a se graduar numa instituição federal de qualidade. Então, eu queria começar desejando boa tarde para vocês e muito boa tarde, presidente Lula. Eu agradeço a todos que estão aqui presentes, a Gleice, o Enio, o Camilo Santana, Lula, Janja, Diana. Agradeço a todos, os meus colegas da UNILA. E eu agradeço que vocês estejam aqui todos para prestigiar esse grande passo na nossa universidade. Mas, principalmente, eu quero agradecer o presidente Lula, que veio trazer essas boas novas para a gente. E só de ver esse sorriso, inclusive, no rosto dele, eu sei o que ele vê para a gente, sabe? Porque quem construiu essa universidade foi esse homem. Então, é muito emocionante. E também, não só como esse passo para construir essa universidade, é um passo também de integração, de conseguir propor a integração, de fato, para nós estudantes. É um grande passo para os estudantes que nós estamos sem estrutura, né, no momento. Então, agora a gente vai ter a nossa estrutura, o sonho está ali do lado, e eu acredito que a UNILA ainda vai ser referência no mundo inteiro. Então, é isso que eu quero para a UNILA, é isso que eu desejo para a UNILA e é isso que eu luto pela UNILA. E eu acredito que... eu também quero agradecer aqui a Diana, por ter se colocado, Rodney, por ter se colocado para defender nós, estudantes. E que a gente acredita que esse compromisso vai ser firmado entre nós, do Lula com a Diana com os estudantes, Itaipu também. E é um compromisso. E a gente espera que vocês estejam com a gente, assim como a gente sempre está com vocês. Porque nas ruas, quem está é o movimento estudantil. Nas ruas, quem estão são os alunos. Então, a gente sempre, quando o Brasil precisa da gente, a gente está na rua lutando. Então, agora a gente acredita que esse compromisso vai ser um compromisso para com a gente também. E para os anileiros, eu tenho um recadinho especial. Os anileiros que se sentem como clandestinos nessa cidade. Agora, eu digo para vocês, é tempo de esperançar. Nós temos um novo governo, nós elegemos uma nova reitoria, nós aprovamos o passe livre essa semana. E, em breve, nós teremos a nossa nova estrutura. Então, eu digo para vocês, unileiros, clandestinos, é tempo de sonhar. É nóis. Eu
Eu sou a Giovana Schmidt Farias, sou presidenta do DCE dessa universidade e a gente está na luta juntos. O que precisar, eu vou na luta por vocês e com vocês. Dinho, eu quero entregar um presente para o presidente. A seguir, fará uso da palavra o graduando cubano Jordanis Crespo Rita. Muy buenas tardes, estimado presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Muy buenas tardes, estimada profesora Diana Araujo Pereira, rectora de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, nuestra casa de altos estudios. Muy buenas tardes, estimados ministros, estimado director de Itaipú, estimados estudiantes maravillosos y osados de toda América Latina y a todos los aquí presentes que nos acompañan en esta gran fiesta de la integración. Es para mí una gran responsabilidad como estudiante cubano estar hoy aquí hablando en representación de todos los estudiantes de diferentes culturas, color de piel y género, estudiantes inteligentes y valientes que apuestan y aspiran a una sociedad más justa, libre y equitativa, estudiantes que precisan ser escuchados, atendidos, protegidos y respetados, estudiantes que apostaron por una verdadera integración latinoamericana y que hoy nos encontramos aquí. La integración regresó y esta integración representa una oportunidad única para fortalecer nuestras economías, promover el desarrollo tanto social como cultural y construir puentes que nos unan como hermanos y hermanas de una misma región. Integración es diversidad y esa es la mayor fortaleza de nuestra universidad. Juntos podemos enfrentar los desafíos que nos afectan a todos, como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático y la falta de oportunidades. Ahora nuestra universidad se encuentra en un proceso de reconstrucción desde todos los puntos de vista y que no es tarea para resolver en un día, ni en un mes, ni en un año. Este será un proceso donde todos jugamos un papel importante y fundamental, donde todos, todas y todes debemos trabajar de manera unida. Nuestra universidad posee una enorme riqueza cultural, de conocimientos y de diferentes formas y estilos de vida que nos permitirá marcar la diferencia y que esa diferencia será reflejada en impactos científicos, sociales, culturales y que nos ayuden a tener una mayor visibilidad tanto nacional como internacional y mundial. Celebremos esta fiesta de la integración, celebremos nuestra diversidad y reconozcamos el potencial que tenemos para construir una Latinoamérica unida y próspera. Señor presidente, señora rectora, la juventud es el verdadero motor impulsor de la revolución, de los nuevos cambios, de expandir alegría y de luchar por cada uno de nuestros sueños y metas. Mientras exista juventud, existirán los deseos de luchar, de modificar y de cambiar todo lo que debe ser cambiado. Estamos aquí como estudiantes, pero como representantes de toda Latinoamérica para juntos reconstruir la integración. Muchas gracias.
Neste momento, convidam-se o ministro da Educação, Camilo Santana, o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, e a reitora da UNILA, professora doutora Diana Araújo Pereira, a assinarem o protocolo de intenções entre MEC, Itaipu Binacional e UNILA para a conclusão das obras do campus da universidade. O termo de compromisso tem por finalidade a cooperação técnica entre Itaipu e a Universidade Federal da Integração Latino-Americana para o desenvolvimento de soluções previstas visando a conclusão do campus da UNILA. Pronuncia-se, neste momento, o ministro da Educação, Camilo Santana. Bom, boa tarde. Boa tarde, gente. Ainda está fraco. Boa tarde. O Brasil, a história do Brasil, ela é interessante e vai ficar isso para muitas gerações, porque precisou vir um presidente trabalhador, sem diploma universitário, para construir o maior número de universidades da história desse país. E ele agora voltou para deixar, como deixou nos seus 2 mandatos anteriores, o maior legado de um gestor, que é cuidar das pessoas, que é olhar para as pessoas. Portanto, eu queria aqui cumprimentar o maior presidente da história desse país, que mais olhou para a educação e para as universidades, nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimentar todas as mulheres, em nome da primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva. Cumprimentar o vice-governador do Paraná, Daci Piana. Cumprimentar ela, que muito nos deixa feliz por agora assumir a liderança da UNILA, a nossa querida, magnífica reitora da Universidade Federal da Integração, Diana Araújo Pereira, que toma posse oficialmente. Em nome dela, eu queria pedir uma salva de palmas a todos os professores, colaboradores que fazem a UNILA. Essa grande universidade da integração latino-americana. Queria cumprimentar ele, que já agradecer pela parceria aqui anunciada, mas queria cumprimentar com muito carinho o diretor-geral da Itaipu, Enio. E aqui, em seu nome, Enio, queria pedir uma salva de palmas a todos os servidores e colaboradores da Itaipu Binacional. Cumprimentar os deputados federais aqui presentes, primeiramente em nome da minha querida deputada presidenta do meu partido, Gleisi Hoffmann. Obrigada, Gleisi. Cumprimentar o deputado federal Zeca Disseu. Cumprimentar o deputado federal Elton Welter. Cumprimentar o deputado federal Aliel Machado, em seus nomes, cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes. Cumprimentar o nosso querido embaixador Celso Amorim, que nos honra com a sua presença. Cumprimentar ex-ministro. Cumprimentar o prefeito de Foz do Iguaçu, Francisco Lacerda, brasileiro. Cumprimentar o secretário estadual da Educação do Paraná, Rony Miranda. E queria, de forma muito especial, cumprimentar que ele está aqui na primeira cadeira aqui da esquerda. Cumprimentar o jovem Anderson Mateus, representando os projetos sociais da Itaipu Binacional. E queria cumprimentar
de forma muito especial, pedindo uma forte salva de palmas a todos os alunos da UNILA, em nome da Giovana, que é presidente do Diretório dos Estudantes Latino-Americanos da UNILA. Parabéns, Giovana, pelo discurso, pela fala. E queria também aproveitar e cumprimentar o graduando lá do Haiti, que ele se levante, o Raul de Julien, uma salva de palmas para ele. O graduando cubano que falou, Jordanes, uma salva de palmas. O estudante venezuelano, Jesus Alberto León. O estudante paraguaio, Matias Daniel Mendieta Duarte. O nosso estudante indígena, Rosileia da Silva Cruz. O nosso estudante brasileiro da UNILA, Victor Emanuel Barbosa. E os dois alunos egressos da primeira turma, a Isabela Fernandes e o Francisco Denis. Presidente, o Francisco Denis é cearense, viu? Veio lá do Ceará, de Quixelô, da minha terra, se formar aqui na UNILA. Queria cumprimentar a imprensa aqui presente, enfim, a todos e a todas. Mas, presidente, uma das primeiras ações que o presidente fez quando assumiu esse seu terceiro mandato, no mês de janeiro, foi convidar todos os reitores e reitoras das universidades para um diálogo. Porque nós sabemos o quanto as universidades sofreram ao longo dos últimos anos nesse país, o quanto a educação pública sofreu nesse país nos últimos anos. E um dos primeiros compromissos que o presidente assumiu foi garantir que todo reitor, reitora, eleito ou eleita democraticamente pela comunidade universitária, seria empossado reitores e reitoras, e hoje nós estamos dando posse aqui à nossa magnífica reitora. Uma outra ação já realizada pelo presidente foi a recomposição orçamentária das universidades. E o compromisso, nós já enviamos para as universidades e todos os institutos federais mais de 2,4 bilhões de reais para garantir o funcionamento das universidades. E agora, o presidente já encaminhou para o Congresso Nacional uma lei que vai permitir a ampliação de vagas para docentes das universidades federais e institutos federais desse país. Quando nós assumimos, e eu digo com muita honra, que eu tive o privilégio e a honra de ter sido convidado para liderar a educação desse país através do Ministério, sob a liderança do presidente, nós encontramos um Ministério com um desmonte de várias políticas públicas. Desmonte que há 6 anos não tinha reajuste da alimentação escolar, e o presidente reajustou em quase 39% já a alimentação escolar das escolas públicas desse país. O presidente, há quase 10 anos não havia reajuste nem ampliação das bolsas estudantis, indígenas, quilombolas, de mestrado e doutorado. E o presidente já reajustou todos os valores das bolsas das universidades públicas desse país. Nós encontramos quase 4 mil obras paralisadas e inacabadas no MEC. E o presidente já assinou a medida provisória. São quase 3.600 obras só da educação básica, e nós agora estamos iniciando a retomada de 3.600 obras de creche, escolas, escola de ensino fundamental, escola de ensino médio, para garantir, para entregar ao povo brasileiro, aos estudantes brasileiros, às crianças brasileiras, essas obras. E da mesma forma, as obras das universidades e institutos federais. Daqui a pouco o presidente vai lançar um novo PAC, e nela vai incluir novas instituições federais de nível superior para os estudantes desse país, universidades e institutos federais. Mas o presidente fez questão e nos determinou, a mim como ministro e ao Enio como presidente, diretor-geral da Itaipu,
que a gente retomasse essa obra que daqui dá para avistar. Primeiro, pelo compromisso com a UNILA, porque a UNILA é, de fato, a integração dos países latino-americanos. É a certeza dessa integração cultural, de todos os aspectos, econômica, cultural, política, dos países da América Latina. E aí, hoje nós estamos anunciando, e vamos correr, né, Enio? Porque nós vamos entregar essa universidade pronta ainda no governo do presidente Lula para o povo latino-americano e os jovens latino-americanos. Portanto, Enio, eu quero agradecer em nome do Ministério da Educação, agradecer ao presidente pela determinação dele, praticamente 600 milhões de reais para que a gente possa concluir essa primeira etapa, que é uma obra que tem um significado arquitetônico importante, vai ser uma atração importante para aqui, para a região e para Foz do Iguaçu, porque é do nosso grande arquiteto Oscar Niemeyer, a última obra que ele deixou aqui no nosso país. Portanto, presidente, nós estamos cumprindo essa missão. Vamos arregaçar as mangas para devolver ao Brasil. O presidente Lula escolheu com muita sabedoria o seu slogan, que é união e reconstrução. E é o que ele tem feito sob a sua liderança, reconstruir esse país e devolver ao povo brasileiro dignidade, comida no prato, emprego e melhoria da qualidade de vida para o povo brasileiro. Viva a educação e viva a América Latina! Um abraço! Senhoras e senhores, com a palavra o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, a primeira coisa que eu quero falar aqui é o seguinte. Tem uma menina e uma meia senhora com uma camisa escrito Lula, tira uma foto comigo. Quer dizer, eu, sinceramente, eu não posso sair daqui sem tirar uma foto com uma pessoa que tem a coragem de fazer uma camiseta, sabe, para vestir. Quando terminar, eu queria pedir, o Stuka está aqui, ele vai cuidar de vocês, para a gente poder tirar uma foto com essa camisa de vocês. A segunda coisa que eu queria falar para vocês é que eu trouxe aqui comigo, não sei se vocês se lembram, reitora, eu fui aqui, eu dei uma aula inaugural aqui nessa universidade. E naquele mesmo dia eu assinei um decreto criando a Comissão de Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira de Foz do Iguaçu. Eu nem sei se essa comissão funcionou, porque depois eu deixei a presidência da República. E eu trouxe esse discurso aqui para ler o discurso, para vocês saberem como é que estava atualizado em 2010. Mas eu acho desnecessário ler um discurso de 2010 e acho desnecessário ler também um discurso de 2023. Eu queria apenas que vocês lembrassem o seguinte. Durante um tempo, na história do Brasil, a elite econômica que dirigia esse país não gostava que o povo estudasse. Só estudava aqui no Brasil quem tinha dinheiro para mandar para Portugal, quem tinha dinheiro para mandar para a França, para mandar para os Estados Unidos, para a Inglaterra. Como esse país era um país que foi de forma hegemônica, sabe, criado por índios,
negros no primeiro momento, não era preciso que essas pessoas estudassem. Então eu conto sempre uma história muito engraçada. O Peru, que é um país mais pobre do que o Brasil, em 1554 já tinha a Universidade de São Marco. Não importa que tipo que era a universidade, mas o Peru tinha a Universidade de São Marco. O Brasil só foi ter a sua primeira universidade em 1920. 420 anos depois da descoberta, a gente foi ter a primeira universidade, que na época era chamada Universidade Brasil. Mas ela não foi criada porque havia preocupação de ter estudantes nas universidades. Ela foi criada porque, na época, o rei da Bélgica vinha fazer uma visita para o Brasil, e o rei, para visitar um país, era obrigado a receber um título de doutor honoris causa. Então, criou-se a universidade para dar um título de doutor honoris causa ao rei da Bélgica. Isso demonstra um pouco o atraso a que a sociedade brasileira foi submetida durante tantos e tantos tempos. É por isso que muitas vezes a gente pega os dados socioeconômicos e a gente vê o Brasil tão atrasado. É por isso que a gente vê que o Brasil tem proporcionalmente menos alunos nas universidades do que o Chile. É por isso que a gente vê que o Brasil tem menos alunos proporcionalmente na universidade do que a Argentina. Porque em 1918, a Argentina já tinha tido em Córdoba a sua primeira reforma universitária. Em 1918, ela já tinha feito a sua primeira reforma universitária e o Brasil não tinha tido a sua primeira universidade. É só para vocês lembrarem, quando vocês estiverem na frente do espelho xingando alguém e falar que o país é atrasado, para vocês saberem que alguém quis que o país fosse assim. Alguém desejou. Então, quando eu tomei posse, eu não tinha nem diploma universitário e nem o meu vice de Alencar. Mas eu tinha adquirido consciência nas minhas lutas sindicais e no aprendizado que eu tive de que não existe na história da humanidade, e muito menos existia, alguma nação que tivesse se desenvolvido sem antes investir na educação. Ou seja, a educação é definitivamente a base principal pela formação intelectual, profissional e cultural de uma sociedade. E quanto melhor for a educação, mais a sociedade será forte, firme, e a sociedade será uma sociedade mais avançada, mais solidária, mais fraterna e mais humanista, que é o que nós estamos precisando nesse momento, nesse país. Um outro aprendizado que eu tive para poder chegar à UNILA é que, uma vez, Gleito, eu estava no PT e recebi uma carta do presidente Fidel Castro. E na carta, o presidente Fidel Castro me comunicava que ele estava oferecendo 10 vagas para alunos filiados ao PT, crianças pobres, estudarem medicina. Eu fiquei atônito. Ou seja, como é que eu recebo uma carta de um presidente da República de um país oferecendo de graça para o PT 10 vagas na universidade? No começo a gente teve dificuldade de arrumar os meninos, porque a gente não tinha certeza como é que as coisas iam acontecer. Depois eu descobri que não era só para o PT, ele deu para o PSB também, ele deu para o PCdoB, ele deu para o PDT, ele deu para todos os chamados partidos de esquerda e partido progressista a chance da gente mandar um grupo de alunos estudar. E o PT mandou 10 alunos. E passados 3 anos eu fui a Cuba e fui visitar esses alunos.
e fui visitar a universidade. E eu fiquei pensando, se um país do tamanho de Pernambuco, porque Cuba tem 110 mil quilômetros quadrados, é igual Pernambuco. Cuba tem 10 milhões de habitantes, mas Cuba sofre um bloqueio econômico, sabe, desde 1961. Ora, se um país que está impedido de crescer, se não recebe recursos porque há o bloqueio americano a Cuba, consegue fazer uma universidade e oferecer vaga para estudantes pobres de todos os países da América Latina e de todos os países africanos. Não era só para o PT, era para todas as pessoas pobres, sabe, que tinham chance de fazer uma universidade. Eu fiquei pensando, se esse país pequeno pode fazer isso, por que nós não podemos fazer isso? Por que um país do tamanho do Brasil, porque o Brasil não é um país pobre, pobre é o povo, o país é rico, o país tem um potencial extraordinário, mas acontece que a riqueza produzida nesse país nem sempre é distribuída. Tem uma parte da sociedade que vai ficando com o resultado da riqueza e o povo, ou a maioria, vai ficando com o resultado da pobreza. Por isso é que eu tenho dito, numa sociedade em que muitos, ou seja, em que poucos têm muito dinheiro, numa sociedade que poucos têm muito dinheiro e muitos não têm nada, é uma sociedade predestinada à pobreza, à fome, à violência, à prostituição, à desnutrição, porque apenas poucos ficam com o recurso e a maioria fica sem nada. Mas inverta esse processo. Numa sociedade em que muitos têm pouco dinheiro, e poucos, sabe, apenas poucos não têm tanto assim, significa o quê? Significa distribuição de riqueza, significa que todos vão poder comprar o que comer, todos vão comprar o que vestir, todos vão ter dinheiro para fazer aquilo que as pessoas querem fazer, para comprar comida, para tomar uma cerveja, para tomar um refrigerante, para comprar o chinelo, para comprar o sapato. Ou seja, por isso é que não apenas o conhecimento, mas o dinheiro tem que circular na mão do povo. Porque senão o dinheiro fica concentrado na mão de meia dúzia de pessoas e a maioria fica passando fome por aí, morando na rua. As pessoas ficam, sabe, desencantadas da vida. É por isso que eu tomei a decisão de fazer a Universidade Latino-Americana. Para que a gente tivesse tanto a América Latina espanhola e nós aqui, nós somos colonizados. E fomos colonizados 200, 350 anos. Aqui quem decidia as coisas, de um lado, era o rei da Espanha e do outro lado o rei de Portugal. A gente não podia muita coisa. A gente não podia. Então eu falei, bom, não é possível que a gente não adquira a consciência de uma nação. Porque uma nação não é o tamanho do país, a fronteira do país, a quantidade de minérios que tem o país. Não. Uma nação é medida pela qualidade de vida do povo daquele país. Isso chama-se nação. Então, eu achei que era importante criar essa universidade. Vocês não têm noção da minha alegria quando eu vim aqui anunciar isso. E vocês não têm noção da minha tristeza quando eu vim na posse do Enio, que eu sobrevoei de helicóptero aqui e vi aqueles prédios abandonados. Sabe quantas obras nós encontramos paralisadas quando nós voltamos para o governo, dia 1º de janeiro? 14 mil obras. 14 mil obras estavam paralisadas. Só na educação são 4 mil obras paralisadas. Só creche, quase 2 mil creches paralisadas. Olha como é que pode um país
deixar as obras paralisadas porque o presidente não gostou da obra. Aquela obra não é para ele, aquela obra é para vocês, aquela é para o povo. Então eu tomei a decisão de falar com o companheiro Enio e falar: Enio, nós vamos recuperar essa universidade. Nós vamos, porque não tem nada mais barato no mundo do que financiar um jovem. Um jovem para ser médico. Quanto ele vai dar de lucro depois para o Estado, cuidando da saúde do povo? Um jovem para ser engenheiro. Quanto custa para um país formar um engenheiro, diante de quanto o engenheiro pode devolver em conhecimento para esse país? Não precisa ser doutor para saber dessas coisas, é só ter um mínimo de inteligência para saber que qualquer dinheiro que a gente colocar na educação vale a pena colocar, porque é investimento. E esse país, pense bem, esse país ele pode ser o que a gente quiser. Esse país ele pode ser do tamanho que a gente quiser. A gente tem que ter capacidade de realizar os nossos sonhos. E eu vou contar para vocês por que é possível. Olha, como é que pode um nordestino, nascido em Garanhuns, em Pernambuco, andar 13 dias de pau de arara para chegar a São Paulo para não morrer de fome? Uma mãe com 8 filhos agarrados no rabo da saia. Essa mãe criou os 8 filhos sozinho. Eu fui o primeiro a ter uma profissão. Eu fui o primeiro a ganhar mais que o salário mínimo. Por isso eu fui o primeiro a ter uma casa, o primeiro a ter um carro, o primeiro a ter uma televisão, o primeiro a ter uma geladeira. Até os 17 anos, eu via televisão na casa dos outros, sentada no chão, com o dono da casa pisando no meu dedo. Então, se eu, nascido em Garanhuns, sem diploma universitário, cheguei aonde eu cheguei, aonde é que vocês podem chegar? Aonde vocês quiserem, é só vocês terem determinação. É só vocês terem determinação. A gente não mede a qualidade de um político pela quantidade de ponte que ele faz. Qualquer um faz ponte. A gente não mede a qualidade de um político pela quantidade de asfalto que ele coloca. Qualquer um pode colocar asfalto. A gente mede a capacidade de um político pela qualidade de vida do povo daquele estado, daquela cidade, pela qualidade da educação ou da saúde. Quando você chegar numa cidade e pergunta para o prefeito: prefeito, a educação aqui é boa? Ele vai dizer: é ótima. Governador, a educação aqui é boa? É ótima. A saúde é boa? É ótima. Quando você fica doente, você vai na educação, você acha que é ótima? Não vai. Seu filho estuda na escola pública que você acha que é ótima? Não estuda. Então esse negócio de falar que as coisas é boa e ótima para os outros, eu quero saber se é para eles. Eu quero saber se aquelas coisas que a gente diz que é boa, a gente utiliza. Porque é isso que tem que mudar no Brasil. É isso que tem que mudar no Brasil. As pessoas têm que entender de uma vez por todas que ninguém na face da terra fez opção para ser pobre. Ninguém quer ser pobre. Ninguém quer comer mal. Ninguém quer morar mal. Ninguém quer ficar na rua. Achar que pobre não gosta de coisa boa. Pobre gosta de comer encoxo. Não. A gente tem orgulho também. A gente quer que as nossas crianças andem bem vestidas. A gente quer que as nossas crianças possam comer bem. A gente quer que as nossas crianças possam passear onde elas quiserem. É esse país que nós temos que construir. E para construir, nós temos que sonhar. E para sonhar, sonhar grande. A gente não pode sonhar pequeno, porque o sonho realizado será muito pequeno. Este país é gigante.
As nossas perspectivas são gigantes. Basta a gente querer, basta a gente definir isso como causa nossa. Vocês não tinham um cidadão que era presidente outro dia que mentia 11 vezes por dia? Mentia, destilava ódio, mentira todo dia, ofensa todo dia, não gostava de mulher, não gostava de trabalhador, não gostava de negro, não gostava de índio, não gostava da floresta amazônica, não gostava de ninguém. Era ele e o pessoal dele. A destilação de ódio. Eu vivi muito tempo, gente. Eu fui dirigente sindical há muito tempo. E eu nunca vi tanto ódio estabelecido nesse país como eu vi nos últimos anos. E tem gente que ficou assim, tem gente que ficou azeda. Levanta de manhã, sabe, azeda. Sai de casa azeda. Entra no elevador, não fala nem bom dia pro vizinho, azeda. Pega o carro para trabalhar, tem outro carro na frente e está azeda. É preciso purificar essa gente, para essa gente voltar a ter fraternidade, a ter amor no coração, a ter sensibilidade. É isso que nós precisamos. Nós precisamos nos abraçar mais, nos tocar. O ser humano é pura química, a gente tem que se tocar. Abandonar um pouco o celular. Às vezes o cara convida a namorada para ir no jantar, vamos no jantar, chega lá, pega o celular, a namorada do lado com um e ele do outro lado com o outro. Sabe, conversando com quem? Não dá para olhar na cara da namorada e falar, ó, vou te dar um beijo. Para ver que é muito melhor do que pegar o celular. Se nós não mudarmos de comportamento, a gente não vai criar o mundo que a gente sonha. Se a gente não mudar de comportamento, a gente não vai realizar o nosso sonho. Aquele mundo gostoso em que a nossa criança pode sair na rua para brincar. Em que a gente é solidário um com o outro. Eu sou do tempo que a gente dava uma xícara de chá de açúcar para uma pessoa. Às vezes a pessoa pediu uma xícara de sal. Hoje as pessoas vivem trancadas dentro de casa. A gente não está convidando nem os parentes pobres para aniversário. Vamos ser francos, nós estamos ficando uma humanidade egoísta. Mas você não vai convidar o teu primo João? O João é muito pobre, porra. Ele não sabe nem beber, vai vir aqui, vai encher, sabe? Gente, esta universidade aqui é a revolução que eu quero para a América Latina. Uma América Latina politizada, uma América Latina com milhões de engenheiros. Por que vocês acham que a Europa é rica, que a Holanda é rica, a Finlândia é rica, a Suécia é rica, e aqui na América do Sul é tudo pobre? Que na América Central é tudo pobre. Por que esses países não ficaram ricos? É porque vocês têm certeza que alguém não deixa. Alguém está ficando com uma parcela nossa. Sempre foi assim. Aqui no Brasil, pegaram o pau-brasil, levaram tudo. Quando acabaram para o Brasil, agora estou levando jacarandá, levando moque, levando tudo. Ou seja, nós precisamos ter espírito de nação. Nós precisamos acreditar que esse país pode dar certo. E eu quero confessar, Enio, pelo amor de Deus, você e o Camilo não tarde para entregar essa universidade pronta para o estado do Paraná e para o país. Eu quero dizer para vocês que eu voltei a ser presidente da República para provar que o pobre nunca foi e nunca será problema. A hora que a gente coloca o pobre no orçamento, ele deixa de ser problema. Eu voltei a governar para provar que a gente vai fazer mais escolas técnicas, mais institutos federais e mais universidades. E vamos fazer escola de tempo integral nesse país, para que as crianças possam ficar o tempo inteiro na escola. Eu voltei para a gente trabalhar e investir para criar emprego de qualidade para a nossa juventude, que está sem perspectiva de vida, sem perspectiva de emprego. Então, companheiros e companheiras, se eu, esse jovem de 77 anos, estou
com toda essa tesão para construir esse país, eu quero que vocês estejam com a mesma tesão para construir esse país. Vai depender de nós e da nossa vontade. E por isso é o seguinte, ninguém vai impedir que esse país volte a sorrir outra vez. Ninguém vai impedir que a nossa juventude volte a estudar, a ter emprego de qualidade. Ninguém vai impedir que a gente vai fazer as nossas mulheres serem respeitadas e não serem violentadas como elas são hoje. Aliás, ontem eu sancionei a lei, sabe, que garante a mulher trabalho igual, salário igual, mulher e homem. A mulher não tem que ser tratada como objeto de cama e mesa. Ela tem que ser tratada como sujeita da história. Ela pode. Então, gente, é isso. É difícil? É difícil? É só querer. Você é cunhado do Florencio, rapaz? Então, um abraço. Dê um abraço do Florencio. Eu sei, querido. Lembro. Depois tiramos uma foto. Você sabe. Gente, olha. Você sabe por que eu estou animado? Porque todo santo dia eu levanto pensando em coisa positiva. Eu não acredito em nada. Ah, presidente, não dá para fazer isso, é difícil. Quem disse que é difícil? Vamos tentar. E, sobretudo, vocês jovens, pelo amor de Deus, normalmente vocês são induzidos a não gostar de política. Ah, não gosta de política, porque política é tudo ladrão, política é tudo corrupto, eu não gosto de político. Quando a gente não gosta de política, nasce uma titica como o Bolsonaro. É isso que dá. É isso que dá. Por isso, vocês não precisam gostar do político, mas você tem que gostar de política. Porque quando vocês não acreditarem mais em ninguém, quando vocês não acreditarem mais em nada, quando na cabeça de vocês estiver passando a ideia que ninguém presta, pelo amor de Deus, ainda assim não desista. Entre você na política, porque o político bom que você quer está dentro de você, não está dentro de mim. Por isso, gente, vamos construir o país do nosso sonho. Um abraço e até a inauguração da UNILA, se Deus quiser. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou aí ao vivo a cerimônia que marca a retomada das obras do campus da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. O presidente Lula participou do evento junto com o diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional, Enio Verri. Para a conclusão da primeira etapa do campus, será realizado um investimento de R$600 milhões de Itaipu Binacional. A qualquer momento, nós voltamos com mais informações do governo federal para você. Então, continue ligado aqui na TV Brasil e também nas nossas redes sociais. Até a próxima!